Olá para você que está chegando agora. Bem-vindos a mais um Papo Sinistro. Eu sou Bárbara Almeida. Meu nome é Bruno Leonardo. E bem-vindo aqui, aterrissando hoje, porque a gente vai falar de um assunto importantíssimo, que é segurança. E para poder falar sobre esse assunto, a gente tem uma pessoa aqui que é super parceira. Primo do Gustavo. Nossa, Bruno, foi Leonardo muito. Lima. Leonardo Lima. Léo, obrigado por você ter aceitado esse convite, Prazer. tá? Pela definição, sinistro é algo desagradável, né? Então, é um bem que você tem ali avariado, que vai ser reconstruído para você. Só que sinistro, para nós, é uma ótima oportunidade de conhecer pessoas que vão ajudar e muito nos nossos negócios, como o Léo tem ajudado a gente. Quando a empresa cresce, nem só quando cresce, né, Léo? Quando a empresa começa a existir, a gente precisa pensar em segurança. Risco. E o Léo tem ajudado a gente demais nessa nisso. área, né, Léo? Léo, fala um pouquinho de você, pessoal, te conhecer aí. Bom, meu nome é Leonardo. Eu trabalho no setor de seguros, investimentos e benefícios, né? Tanto pessoa física quanto jurídica, há 20 anos. Pouca história, né, Léo? Já fui bancário também, 7 anos. Então, essa trajetória é desde os 16 trabalhando em banco, né? Sim. E eu tenho a minha corretora e presto serviço para o Bradesco há 20 anos. Muita história para contar, Muita né, Léo? história. Já quebrou alguns galhos nossos aí, né, Léo? Estamos aí Alguns para essa seguros, situação, algumas né? informações, tirou a gente de alguns riscos também que a gente estava correndo. Muito. Né? Quando a gente começa a evoluir com a empresa, a crescer, os riscos também acompanham, né? O crescimento, né? Porque o meu intuito também não é só fazer a venda em si. Na verdade, dar uma consultoria, né? Porque a gente conversando, você vai me falando o que você precisa, quais são as demandas e a gente vai, pela experiência que a gente tem, a gente vai podendo ajudar no que for preciso, né? Às vezes dar alguma opinião igual... Muito. Quando vocês pedem, eu estou sempre à disposição aí, porque ajudar a crescer e também calçar caso aconteça alguma situação, né? Crescer de uma maneira saudável também, sim, né? Sim. A gente brinca muito, que a gente começou muito na cara e na coragem, né, Léo? Então, sem tem que muito ser assim, estudo, né? assim, dentro do que é o nosso E a negócio. gente contou com o fator sorte por muitos anos, né, Bruno? Muito. Depois que a gente se deu conta do risco, eu falei, gente, a gente precisa de uma pessoa para nos ajudar. Esses dias para trás, lá no Spa, nós fizemos um serviço em um carro de 2 milhões e 400. Uma McLaren, né? Uhum. E aí, imagina, cara, você ter dentro da sua estrutura um carro caro, Sim. extremamente caro. Não faço nem ideia quanto deve ser um retrovisor, se quebrar, quanto é. Isso é interessante também para o empreendedor, né? Às vezes tem um carro muito caro, né? Um bem muito caro dentro do seu negócio. Você não faz conta nem do risco que você tem. Porque Exatamente. às vezes você adquire, mas não é só aquisição. O que você pode fazer para ter a segurança de poder estar saindo, ter a segurança de estar com a sua família em casa, né? Ter a segurança no seu trabalho, na sua residência. Então, a gente tem que se calçar, né, em todas essas situações para a gente poder ter uma vida mais tranquila. E se caso acontecer alguma coisa, tomara que não, ter o respaldo aí de não perder tudo aquilo que a gente conquistou. Sim, né? Muito suor, né? Sabe o que é engraçado? É porque a gente lida com sinistros de seguradoras, né? A gente repara os veículos dos clientes. Só que a gente também é cliente. E quando a gente começa a analisar sobre isso, a gente pensa em inúmeras possibilidades que podem acontecer. Gente, não é atraindo coisa ruim, não. É porque se a gente não pensa... Eu falo, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, é muito interessante. Então, a gente está ali numa mão dupla. A gente executa os serviços para aqueles clientes que têm os bens ali avariados. Em contrapartida, a gente também tem uma segurança até para os próprios clientes que estão deixando os veículos conosco. Olha que coisa louca. Esse cliente, ele é segurado de duas formas. Interessante que isso gera um valor também. Né? Quando você vai fazer um orçamento para o cliente, isso deve ser colocado em pauta. E no meu caso, dessa parte de consultoria, eu gosto de estar atuando em todas as áreas. Sim. Então, eu sempre falo com meus clientes o seguinte, eu não vim aqui te vender nada. Sim. Por que você está mais alta que eu aqui? Não, peraí. Léo, só um... Você quer um abraço, meu irmão? Não, obrigado. Agora eu tô mais alto, cara. Pô, eu tô olhando pro céu aqui, a minha irmã... Eu gosto sempre de apresentar opções. Porque eu acho que quando você chega com uma proposta só, você está induzindo
Ou falando, ó, você precisa de fazer dessa forma. E eu jamais vou fazer dessa forma. Eu sempre pego 1, 2, 3 propostas, Opções. porque por mais que você apareça, me conte tudo, vai ter algum momento que você não vai me contar tudo. Então, eu sempre gosto de apresentar várias situações, ó, desse tipo aí, dessa forma. Sim. Para poder também ver o que é mais interessante para você. E depois, quando você fala, ó, eu gostei dessa proposta aqui, então... eu falei, mas por quê? Aí você vai me explicando e fala assim, ó, tem essa e essa situação, realmente essa aqui vai ficar melhor para você. Porque quando você dá a opção, fica muito mais fácil para entender e muito mais fácil no seu íntimo. Falar assim, não, essa aqui vai ser de acordo com o meu perfil, né? Sim. Sabe que eu fiquei com uma dúvida agora também, Léo? Uhum. Porque no nosso caso, né, você sempre acompanha, e acompanha o crescimento nosso também, à medida que a gente vai crescendo e tendo mais unidades. Mas como é que funciona esse processo dentro das empresas que você atua? Você tem, assim, tendo que avaliar e trazer outras propostas para as pessoas, avaliar sobre o negócio dela, abrir, às vezes, Às vezes ela mesma não visão. sabe o que ela quer. Às vezes dar uma Sim. visão para essa pessoa. Como é que isso tem Sim, porque funcionado? assim, a princípio a pessoa vai procurar o que ela está necessitando naquele momento ou surgiu a importância daquilo. Aham. Sim. E eu sempre gosto da primeira visita, vamos falar assim, o primeiro contato ser pessoal, porque a gente conta um caso aqui, conta um caso ali, e com as histórias que você vem contando, tem como te encaixar no seu perfil onde é melhor para vocês. Aí, igual no caso de vocês, o seguro do galpão, aí a gente foi falando de outras situações, aí a gente parte também da parte física, né, da pessoa física, qual que é a sua preocupação que você tem com o seu filho, qual que é a preocupação que você tem com a sua casa, o que você pensa para o futuro, né? Então, a partir daí eu vou galgando. Primeiro eu faço o que você tem a necessidade imediata e depois a gente vai conversando para a gente poder ajudar naquilo que for E melhor. hoje tem seguro pra tudo também, né, Léo? Tudo que você pensar. Pra irmão? Tem também alguma De coisa? quê? De irmão também? Não. Tem Se alguém desaparecer com a Bárbara, assim... Ele tem que ser o beneficiário. Você só não pode ser meu beneficiário, Bruno. Mas esconder a Bárbara. mas não é tão simples assim, não, porque tudo tem perícia, né? A gente brinca, mas tem Ixi, cara, eu perícia. vou começar a gaguejar. Não, você viu ela, quando você viu ela pela primeira vez, ela no porta-mala do Tem carro. um fazendo filme barulho. muito bom falando sobre essa parte de perícia. aí. Qual O quê? filme? Filme. Eu esqueci o nome dele agora. Ah, não, Léo. Vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. É Titanic, Mas- mano. É Mentira, Titanic. Não tem nada a ver com esse cara. Mas... Mas naquela época já tinha seguro. E O eu- Titanic tinha seguro? Tinha seguro. Mentira. Tinha. O Titanic tinha seguro. Tinha. De onde que eu tirei Titanic? Mas foi legal. E, aí. legal. e a maioria das pessoas receberam. Sério? Titanic. Então, Naquela será que época aquela já cápsula tinha. também, que aquele negócio lá que tá tentando, se quiser ir, dá Mas aí, próxima. mas aí é Não. risco, né? Tem que ver o risco. É, ué. Como é que é o nome daquela empresa que há pouco tempo foi lá visitar o Titanic, que ficou? Que explodiu, né? Implodiu, né? Implodiu. Pois é, Porque Bárbara. ela Já foi coloquei a Bárbara na fechando e próxima. esmagando o pessoal. Nossa, tá louco, gente. Mas pra tudo existe um seguro, né? Tudo. E tem seguros específicos. Igual teve uma época que, eu lembro o Roberto Carlos, que foi jogador da Seleção Brasileira, aqui lateral. Sim. Ele tinha seguro das pernas dele. Ué, mas tinha uma época, Inteligente, que né? tinha quem que tinha um seguro do bumbum, gente? Tinha uma mulher que tinha. Ah, que é isso? A Gretchen? Não, gente, não sei, Não, mas né? tinha uma que tinha. Deve ser a Graciane. Eu não sei, mas tem, tinha mas uma tem que pra tem. tudo. Mas aqui me Seguro do conta. Não é barato, Como que né? funciona? Se alguém roubar a bunda da pessoa, gente... Mas como Não. que funciona? Seguro, funciona seguro de isso? uma Mas é perna. específico, tem cláusulas, não é? E é caro, é muito caro. Porque é um seguro específico, né? Mas eu fiquei curiosa, Léo. É tipo assim, como que é essa sofreu um acidente? Porque configura como acidentes pessoais, não é? Sim, sim. Se perdeu, no caso do Roberto Carlos, se ele perdesse uma perna, né? Ou acontecesse alguma situação na Não, perna, e ele é interessante que é uma receberia. ferramenta de trabalho dele, bem dizer É a assim. ferramenta ué. de trabalho, justamente. Igual o médico, tem o seguro para as mãos do médico. Tem o seguro mesmo? pro dentista. Você já fez esse tipo de seguro já? Sim, É? Sério? sim. Não sabia disso. Qual o não. seguro Tem. mais estranho que você já fez na vida, assim? Seguro mais estranho. Ah, pra médico, pra mão, já é uma coisa mais diferente, mas tem tudo a ver. Tem. Eu acho que é factível. Porque, assim, se caso acontecer alguma situação... É a ferramenta de trabalho dele. de trabalho dele. Que louco. né? Gente, e não é errado, né, pensar dessa forma, né, cara? Tem algumas profissões que não tem cobertura de seguro, porque é muito risco, né? Tipo qual? Piloto. Policial, piloto, quem faz rapel,
Ah, é? É esporte radical, em geral. Não tem seguro tem. para isso? Ué, Não mas tem. Bruno, o cara tá pulando lá do avião. Como Porque o vai ter risco, seguro? né? Bárbara, mas aqui, vamos lá, vamos pensar aqui. Qual que foi a última vez que você viu alguém morrer por isso? O Mas Bruno não tem. divulga. Não divulga. Não Tem, divulga? Não divulga. mas tem. É igual suicídio, não divulga. Tem cobertura? Tem. A partir de 2 anos tem. É mesmo? Mas só que a gente não pode falar. Você tá falando agora, Léo. Aguentou Mas tudo aí já. essa parte corta, hein? Porque Tá aguentando. acontece demais. Até, infelizmente, eu tive um cliente que há 2 meses atrás, ele caiu da sacada da casa dele ali na Augusto de Lima. Quase com o João Pinheiro. Uhum. Aí eu fui... Que triste, né? É muito triste. O irmão, que assim, são 6 filhos e 2 irmãos que cuidam da mãe. Um morava, que é esse que caiu, e o outro que... A mãe 90 anos. Aham. Ele tinha 67. Ó, pra você ver. Então, eu fiquei das 7 horas da noite até 11 horas da noite com eles lá, 4 horas, explicando, porque tem Sim, que fazer... sim. Porque assim, a parte nossa, minha, que eu gosto também de fazer, é a parte social. Lógico, é. Claro. Né? Que o intuito nosso, consultores, corretores de seguros, tem que ser essa parte de responsabilidade civil, para poder Sim. estar ajudando no momento mais difícil, né? Eu gosto também muito de dar o feedback do pós, né? Sim. Se, vamos supor, você fez um seguro, por exemplo, residencial. Você está usando, tem a forma de usar, eu sempre indico o que tem que fazer no começo, Uhum. né? O seguro de vida, como é que é a situação. Então, eu sempre gosto de falar também, não só aquela parte da venda ali, e depois os pós, para poder estar dando esse feedback aí, porque às vezes é uma situação que você não sabe, simples, que, vamos supor, você vai trocar uma lâmpada. Uhum. Hoje, no seguro residencial, o seguro vai lá e troca a lâmpada para você. Uhum. Então, não é só simplesmente trocar, não é porque eu não gosto. É porque também tem a parte de... Dentro de casa, as coisas acontecem. É, ué. Mas você E- não vê o Gugu, gente? E nessa Foi parte... mexendo no Mexendo no teto. ar-condicionado, Foi no cara. ar-condicionado? Ué. Olha pra você ver que loucura. Então, nessa parte, as coisas acontecem. Principalmente na pandemia, por causa de home office, as pessoas entenderam que as coisas acontecem dentro de casa também. Conseguiram enxergar isso, A né? pessoa tem o seguro do carro dela Aham. e não tem da casa. Uhum. O carro ela vale 100 mil e o imóvel dela vale 1 milhão. Sim. Mas tem outro seguro do carro, E o seguro da casa às vezes é mais barato que o do 4 carro, né? vezes mais barato. É 4, normalmente, pode pra você ver. 4 vezes mais barato. né? Normalmente, a média é isso aí. Então, é várias situações. Eu quero fazer um seguro para poder deixar para o meu filho no caso da minha falta. Porque, assim, por mais que você tenha uma reserva, sociedade e tal, quando acontece da pessoa vir a faltar, tem que fazer inventário. É muita coisa, E gente. não é simplesmente, que eu vou pôr a minha esposa como segundo titular. Não pode Uhum. mexer. Acontece de mexer, mas se o juiz pedir, tem que devolver. Uhum. Normalmente é assim. Então, às vezes a pessoa não pensa, por exemplo, no seguro de vida, que eu não quero morrer, que eu não quero deixar, eu não vou morrer, que eu Uhum. vou deixar para o Ricardão. Tem muita gente que fala Tem, isso. tem mesmo. Mas aí eu sempre falo, quando a pessoa fala dessa parte do Ricardão, eu falo, é melhor a sua esposa bancar o Ricardão e bancar seus filhos, ou o Ricardão, ela depende do Ricardão para bancar seus filhos e ela. Não, sem Né? Porque, dúvida. infelizmente ou felizmente, o poder do financeiro é o que manda, né? É. Então, é melhor você deixar a sua esposa calçada do que Protegida, depender, né? e seus filhos do que depender de outras pessoas. É verdade, é verdade. Então, são detalhezinhos que às vezes a pessoa não entende. E você tem sentido depois, né? A gente estava falando um pouquinho antes, de 5 anos para cá, que tem mudado essa mentalidade das pessoas? Procura, né? A Aceitação, demanda tem mudado muito, porque assim, o Brasil é um país que não tem problemas de... como é que fala? Fenômenos, assim. Fenômenos da natureza. Uhum. Então, não tem um furacão, não tem um terremoto, então a gente é bem agraciado por isso. Então, assim, a pessoa só preocupa com aquilo se aconteceu na família. Vamos supor, a pessoa não tem um seguro funeral, por exemplo, sei lá, de R$10 para ela e para a Cara, família. e é uma diferença surreal, né? E na hora que a pessoa vier faltar, É uma paulada, né? você hoje fazer um enterro, você vai gastar aí no mínimo de 8 a 12 mil. É E o às mais vezes você tem que simples. vender um carro, às vezes você vai ter que fazer uma vaquinha, fazer um empréstimo. Se você paga lá, sei lá, 13, 15 reais e cobre você e sua família, seus pais, mãe, sogra e sogra. Olha pra você ver.
né? Então, às vezes, a pessoa só olha quando acontece. E o que E a é minha 13 sogra, pra você reais, ter né, ideia, há gente? muito tempo eu tô querendo fazer uma estátua dela, cara. O quê? Tô querendo fazer estátua da minha sogra. Você não vai entrar em casa hoje, não, cara. Ela quis comer o cimento. Nossa, que começo. É porque a gente Essa foi tem... boa, não foi, não? A Foi gente boa, tem aqui, boa. Léo, uma tradição que é as piadas ruins do Bruno. Ah, Se ele não tá- soltar ela uma, tá cara... inventando essa tradição. Não é não. Se vocês que acompanham todos os podcasts aí, vocês sabem do que eu tô falando, gente. Você ultimamente tá ganhando, tá, cara? Eu não vou falar nada, não. Ô, Léo, vamos lá, cara. Fala pra mim, você já lembrou de alguma coisa bem inusitada? Você fala, cara, o cara tá ganhando seguro disso aqui, seu cliente não vai ver, não, vai? Segredos. Bom, Se for uma coisa muito inusitada, o cara vai saber que é ele. não. Porque é muito padronizado. Sim. Algumas situações que são diferentes, mas inusitadas, assim, não. Mas já aconteceu o caso, assim, da pessoa querer burlar, né? A seguradora e a perícia foi lá e descobriu. Aí o cara cortou o braço, Olha, cortou a mão e jogou no rio, aí acharam a faca e a mão. cortou a mão. É. A pessoa teve coragem de cortar a mão. É, Só pra ganhar uma seguro. verbinha. É. Mas aí descobriu que foi ele mesmo? Aí vai descobre. Que Que aí Ai, a Bruno, polícia você chega... acha a arma, polícia pega já- digital. Não, e a polícia chega, começa a pressionar também, a seguradora e tal. o cara Não Ó, é o muito- bicho, o cara né, ficou não sem é a mão e sem o simples. dinheiro. Então... É, o cara que finge que morreu. Igual de vez em quando acontece aí dessas pedreiras e tal, Aham. de tempos em tempo o mundo dá uma girada e faz com que o nível da água Aham, baixe. Aí baixe. descobre carros lá que para receber o seguro julgaram lá na pedreira. Uai, Então, a gente já tem um monte de fez isso já, situação, ué. tem um monte de situação. Tem, é demais. Tem um lugar aqui em BH, que é naquele mirante. Sim. Uma vez que eu tô lá com meu filho, fui lá almoçar perto ali de Brumadinho, e tem um mirante lá que eu esqueci como é que é. E tô lá, eu tô vendo um carro lá embaixo, lá. Eu falei, o que é Acontece isso? Eu demais. falei assim, isso aqui, minha filha. Não, é até engraçado você falar que tem que... Tudo bem que é uma brincadeira, mas talvez com fundo de verdade, né? Cliente mesmo fala assim, cara, que vontade de jogar esse carro na ribanceira, né? Ué, porque Mas tem cara, esses casos. é. Mas se descobrir, não paga. Acontece muito. Acontece muito. Bruno, E aí, além disso ainda, de não receber, ainda recebe um processo. lógico que processo, tem que receber, ué, esse processo. processo criminal, é. Processo. De fingir que morreu e depois tá louco, descobre antes gente? depois que tá vivo. Olha a bronca que o cara... Cara, eu acho que é o desespero também que o cara chega num determinado momento também. Não que eu tô dando direito a mas ele, não é né? só Mas desespero, tem os picareta também. tem os picareta Tem. mesmo, né? Tem gente que vive só de golpe. Eu acho que de Bruno. carro deve ser as coisas que mais acontecem, não? Não, tem de tudo. É mesmo. Todo Essa de cortar tipo a mão de aí, o cara é seguro corajoso. viu? Nossa, tá louco, cara. Imagina, cortar a mão. tem um monte de situação. O- Bem pesado. Vamos lá. Perguntas... Papo sinistro Papo mesmo. sinistrado, sinistro. né, cara? Já tô imaginando que o cara... Não, se eu fosse policial, eu falei, não, você não tem uma mão, como é que eu vou te dar o dinheiro? Cadê Principalmente, onde que você... Não, essa foi Nossa, boa. essa foi horrível, Não, essa Bruno. foi boa. Toma Mas- aguinha, então. mas por causa dessa situação, não é simplesmente perder uma mão como? Você foi assaltado, né? Uhum. Como é que é? Você não fez um boletim de ocorrência? Se não- você demorou Mas tem a gente que não fazer, tem aí preparo. hoje tem aquela parte do celular, se você conversou com alguém, Ah, lógico, tem WhatsApp e tudo. tal, então não é simples, não. Olha, e já teve algum caso que você deixou de fazer no seguro porque você achou que teria, Já. que a pessoa levaria para esse caminho? Sim, sim. Porque se você fez, você não tem nada a ver com isso. Sim, mas e tem outras situações, né? Como a gente mexe também com investimentos, acontece da mãe ter a condição financeira boa e o filho chegar com ela lá e induzi-la a ela fazer algum resgate para alguma situação, Acontece isso comprar aí. droga e tal, essa situação. Ah, isso é demais. E eu sempre, quando chego, vamos supor, mãe e filho, eu sempre converso com a mãe. Uhum. É isso mesmo que você quer? Tem certeza? Você está precisando mesmo? Porque Uhum. com esse tempo todo que a gente tem aí de É, mercado, a de estrada, gente já. vai... Observando, né? Aí a pessoa, às vezes, nem faz o resgate. Porque o filho coage a mãe, ó, na hora que você chegar lá, vai fazer dessa forma. Algumas normas aqui, não sei se é padrão, tá? Mas uma dúvida. Fiz o seguro com você, deixei de pagar esse boleto no dia que venceu. Faz 20 dias que eu não pago o boleto. E aí acontece o imprevisto. Existe um prazo ainda que o seguro ou não pagou ou não tem? Na verdade, normalmente os seguros é uma prestação de serviço. Inclusive o plano de saúde também. É uma prestação de serviço. Você tem enquanto você está pagando. Sim. Mas se eu deixei de pagar 2 dias... Mas tem o que, boleto- não é simplesmente por que deixou.
Aham. Tem isso ainda? Eles apuram isso ainda? Sim, sim. Foi porque você ficou doente, sofreu um acidente. Tá, mas eu deixei de pagar porque eu não tinha o valor aquele dia e depois que eu ia entrar daqui 5 dias. Você tem como acionar o seu seguro ou não? Não. Não tem. Não. Só ele estando em dia que você consegue. Já aconteceu casos de, vamos supor, seguro de vida, a pessoa veio faltar e não tinha saldo lá. Seguro paga. Não tinha que a seguradora paga. Não tinha saldo, não tinha saldo, vamos supor. Hoje, dia 5, todo dia 5 buscava lá da conta do cliente. Débito em conta. Mas só que ele tinha uma conta em outro banco, por exemplo, e sempre transferia. Aí a seguradora vê caso a caso. Porque, por exemplo, na pandemia, todo o seguro de vida, quando era pandemia, não cobria. Tem algumas exclusões. Uma delas é a pandemia. Não cobria morte por Covid? Não. Aí o Bradesco foi a primeira seguradora a aceitar e com 90 dias, se a pessoa vier a faltar, recebe. Olha, eu não sabia disso. Também não. Pensei que... Porque em caso de na doença, verdade, né? fale muito banco por aí. Porque não é uma doença, é uma pandemia, é diferente. Você não morreu de um acidente, não morreu de uma doença do coração, por mas você exemplo. morreu por causa de um vírus. Mas só que isso é cláusula de todas as seguradoras. Pandemia, não. Eu não sabia disso. Ou seja, que deve ter gente aí com processo contra alguns bancos. Não, mas a seguradora, porque aí não é banco, é a seguradora. A seguradora, ela foi bem social nessa parte. Pagou. Essa que você trabalha para ela. Algumas, né? Porque Algumas mas outras, pagaram. com certeza... isso eu não sabia, cara. A pandemia tá na cláusula do contrato. Porque a maioria das pessoas não lê o contrato. Eu acho que todos não leram. Já teve aquele que parou e leu o contrato total, cara? A grande maioria. Mas, assim, eu falo as situações que mais acontecem normalmente e tem as perguntas específicas. Se for alguma situação X, aí eu vou lá, mostro. Além de falar, eu mostro. Igual quando eu vou falar de aplicação também, no caso, por exemplo, da Previdência, eu falo as leis também. Então, não é o Léo que está falando. É tudo baseado na lei, tudo baseado no contrato. Qual a dica que você dá para uma pessoa que quer fazer um seguro de vida? Na realidade, qual que é a dica que você dá para um empreendedor que está começando agora? Eu pensei que você ia falar a mesma coisa que eu. São duas coisas... Responde a dela, duas coisas que uma segue a outra, ela é intrometida. Não, uma coisa segue a outra. O empreendedor que está começando? O empreendedor que está começando, normalmente ele não faz nada. Porque ele está juntando o dinheiro para investir na empresa dele. Juntando? Todo o dinheiro que entra, que ele faz algum tipo de venda, alguma situação assim, igual nos seus casos, vocês fazem lá a parte do automóvel, então você recebe para comprar peça, recebe para pagar o funcionário. Então, normalmente, isso é estatística. Nos primeiros 3 anos, quem conseguir passar dos 3 anos, o empreendedor passar dos 3 anos, a chance dele crescer é muito grande. Mas não é um risco também? Porque pensa só, a pessoa que está começando, e normalmente, né, a gente, vendo até as próprias estatísticas, os empreendedores, eles começam com muito pouco ou quase nenhum caixa. Sim. Ele está ali, como a gente também. A gente começou assim, era uma tenda no posto de combustível e era para vender o almoço para comprar a janta. Mas normalmente é assim. Gente, mas vamos ser realistas. Era o dinheiro que a gente tinha, na época, a gente tinha uma tenda pequenininha, depois a gente foi para uma tenda maior, o dinheiro que a gente tinha, a gente investiu. Prioridades, tudo é prioridade. Mas você assume um risco maior quando você... Sim, mas se você não tem dinheiro, como é que você vai fazer? Não tem como. Você tem que dar comida para os seus filhos, para sua família. Como é que você vai fazer o seguro? É incrível, cara, porque... O ideal é fazer, mas com o tempo, eu tenho vários clientes assim. Eu tenho 2 casos, no caso de investimento, né, que... vou contar o primeiro. A cliente, ela é uma diarista. E hoje, uma diarista aí está em volta aí de R$150. Mas ela cobra 250. É aquelas que a gente está sentado aqui, ela passa, levanta a nossa cadeira limpa, te põe de novo e vai. Então, ela é daquelas, igual apareceu uma vez no Globo Repórter, que as diaristas viajavam para o exterior e tal, enfim. Aí, ela chegou para mim e falou, estou querendo começar a aplicar, mas eu não entendo nada, e eu vou escutando o que ela pretende fazer no futuro. Aí, ela falou assim, olha, a primeira coisa, eu fumava e eu fiz o cálculo. Nesse cálculo, eu quero guardar o mesmo tanto que eu parei de fumar,
Eu Que quero parar de Legal, fumar. né? Eu Se parei ela de parar de fumar. fumar, daqui 10 anos você vai comprar uma Ferrari. Você não falou isso com ela, não. Não. Você fuma? Não, tem então que Só cadê a funciona sua? com né? cerveja. Tem que ser a realidade, né? Só funciona com cerveja. Não é nem isso. Aí o que acontece? Ela falou assim, não, Léo, porque eu quero guardar mensalmente o que eu pagava de cigarro, que era mais ou menos uma média de uns 250, 300 reais. Uhum. E eu quero montar para o meu marido uma mecânica. Porque onde ele trabalha, Uhum. os clientes procuram ele, não o dono da mecânica. Uhum. Então, eu quero ajudar nessa Ajudar. parte. Aí, fiz os cálculos para ela e tal. Falei, quanto tempo você quer ter essa mecânica com seu marido e tal? Uhum. Aí, vai guardando mensalzinho. Aí, ela fazia... Porque ela não fazia só a diarista, que era o principal dela. Às vezes, ela fazia um freelance de garçonete, essas coisas assim. Uhum. Então, eu falei, ó, todo plano B, vendendo um cosmético e tal, calcinha, não sei o quê, né? A mulher se vira muito Versátil, nisso. é. Então, Legal, assim, cara, da ideia. todo Oh, o muito plano legal. B, você começa a guardar. Aí foi guardando e tal. No final, que a gente tinha combinado dos 10 anos, eu consegui ajudar ela dele obter a mecânica dele em 6 anos. Ah, que gracinha, que legal. Que legal, cara. E é um sentimento de gratidão, né, Léo? Nossa, eu adoro, porque assim, eu falo que eu sou, assim, modéstia, realizador de sonhos. Exatamente. Porque a pessoa me procura, eu quero realizar esse tipo de sonho e tal. Então, eu falo, faz dessa forma, guarda disso aqui. Ô, Léo, você ajuda até as pessoas dormirem melhor, Léo. Justamente, tem a tranquilidade, é verdade. Mas e tem é. outro caso também, com uma outra cliente, ela ganhava muito bem, Uhum. mas só que ela vivia no cheque especial. Aham. Então, na época, ela ganhava, há uns anos atrás, ela ganhava 35 mil e estava no cheque especial 50, 60 mil todo ano. Nossa. Todo mês ela pagava aí 5 mil aí de Aham. juros. Aham. Aí, ela foi mais complicado, Aham. porque não era um querer dela. Eu cheguei para conversar e tal. Aí vai conversa vem. Ah, mas eu não quero deixar de comprar minhas bolsas, eu não quero deixar de viajar, não quero deixar de comprar, né? Falei, mas quem disse que eu estou aqui para isso? A gente trabalha para ter esses luxos mesmo, né? De comprar, adquirir as coisas que a gente Sim. sempre sonhou. E aí, a princípio, foi um pouco arredia, não queria, né? E tal. Aí eu falei, ó, que tal, o que você pode fazer? O que você pode jogar fora? Uhum. Como assim? Eu não jogo dinheiro fora, não. Você está jogando, porque você está pagando aí de juros 5 mil. É. Quanto você acha? Aí conversa vai. Eu posso guardar 3 mil por mês. 3 mil? Beleza. Aí fiz a proposta e tal. Uhum. Se você pega 3 mil e joga debaixo do seu colchão, em 10 meses você tem 30 mil. Uhum. Aí era fevereiro. Eu falei, ó, no final do ano eu volto para a gente conversar. Uhum. Chegou no final do ano, ela tinha, nesses 10 meses, 30 mil mais 4 mil de rentabilidade. Aham. Aí ela falou, não, nunca tive isso. Aí o meu intuito também com o cliente é de mostrar para ele que tem como você direcionar as situações. Eu pago a água, a luz, o telefone. Eu quero pagar uma coisa para mim também. Uhum. Né? E isso fica no subconsciente dele. Com o tempo, adquirir essa cultura de guardar. Sim. Porque gastar é muito bom, mas você tem que guardar também. Tem que ter história para contar. Tem clientes meus que fazem, eu guardo esse tipo de aplicação para viagem. Eu guardo esse tipo de aplicação para me trocar de carro. Eu guardo esse tipo de aplicação para poder fazer a faculdade do meu filho, né? Porque o bom investidor é aquele que diversifica, que é diferente de pulverizar. Uhum. Você tem que ter lá algumas aplicações de 3 a 5 no máximo, mas aí tem gente que tem 10. Uhum. Aí você tem um exemplo, você tem lá 100 mil e tem 10 mil em cada aplicação. Você não ganha dinheiro, você pulverizou, Uhum. né? Você pode ganhar a longo prazo, mas às vezes a pessoa não tem um longo prazo. Porque não dá para prever o futuro também, então, né? toda vez que eu converso com o cliente, eu converso para que... São duas situações. É o único dinheiro que você tem? Diversifica. E qual que é o tempo dele? Então, você sempre pensar no tempo. Curto, médio e longo prazo. Curto para pagar suas contas ali, o médio é para a urgência do curto e o longo para você ganhar dinheiro. É porque quando você pensa que você tem, não vou gastar porque eu tenho que aproveitar a vida, posso morrer amanhã. Aí você não morre, você está vivo até hoje. Tá... Mas dá para Amanhã aproveitar você a tá vida. endividado. Dá para Tá aproveitar. endividado, né? Dá para aproveitar. Acho que é a mais vida. uma educação, uma coisa que a gente não aprende na escola. Porque isso né, não cara? aprende na escola. Não. Os nossos pais não tiveram essa educação, então a gente teve que aprender na marra Na mesmo. marra mesmo. Na E às vezes dificuldade. nem aprende também, vou te falar, real. Tem às vezes você vários. nem aprende também. É. É complicado. Mas assim, o meu trabalho Mas é hoje justamente também, direcionar... O seu trabalho é confiança, Léo. Porque você confiar
em quem vai guardar o seu dinheiro, ou fazer o seu dinheiro render, ou, enfim, cuidar do seu futuro, não é simples, cara. Sim, sim. Não é Mas simples até hoje. mesmo a questão também de crença limitante também, né? Porque quando a gente encara, você é uma pessoa, tá ali, ela não tá querendo pensar no melhor para mim, ela tá pensando no melhor para o banco que ela tá trabalhando. E não é assim. Eu mesmo posso falar que eu tinha essa limitação, essa crença limitante. Ah, não, mas aquele tá preocupado em... Adquiriu, né? Essa cultura. Então, Tudo assim, não, ele tá cultura. ali, tá preocupado em bater a meta dele. Não é assim que funciona. No decorrer da sua trajetória, você encontra pessoas que, de fato, dão o melhor que elas podem Não dar. precisa ir longe. Década de 80, 90, você começava a trabalhar e você normalmente procurava ou o gerente do banco, que era a terceira opção, ou alguém que é o diferencial que tem dinheiro na sua família, ou seus pais. Exato. E normalmente as pessoas aplicavam na época era em poupança. Porque o país era muito inflacionário, então onde rendia realmente era poupança. Mas aí as coisas mudaram, né? Começaram a aparecer também outros Outros tipos de oportunidades, né? investimento e assim, a poupança hoje é para você não deixar o dinheiro em casa. Porque... Pra você não pagar o imposto de renda ali do seu dia a dia, então você tem que tê-la, mas não para rentabilidade. Mas é cultura. Então, o meu intuito é mudar a cultura ou mostrar que tem outras situações que você pode ganhar mais. E sobre previdência, o que você tem a dizer aí? Privada, né? A previdência privada, ela é um fundo criado, até quem trouxe para o Brasil foi o Bradesco. Na década de 80, copiando o FAP, que é do Chile. Né? Porque o Chile não tem o INSS, só a previdência privada. Ah, é? Não sabia. Nos Estados Unidos também. Sabia também não. E não tem o INSS, então todo mundo tem previdência. Isso é cultural também. Canadá, Estados Unidos e outros países, quando a criança nasce, já faz a previdência privada e um seguro de vida. Quando nasce? Quando nasce. Olha que interessante. Já mudou muito essa cultura. Tem aquela questão que é o cartão que eles falam, que é... esqueci, gente. Tem um nome que eles dão. É o seguro social. É o seguro social. Mas aí é do saúde, né? Porque todo mundo tem um plano de saúde, tem essa situação que você comentou aí agora. Porque lá não tem também o SUS. Sim. Você tem que pagar para poder... Mas esse cartão de seguro social, ele engloba tudo. Engloba, a parte do seguro de vida da pessoa, a parte da previdência e a parte da saúde. País é rico é país que tem seguro. E é um país rico, exatamente. Exatamente. País rico é que tem seguro. Mas isso aqui no Brasil não muda, não, cara. Muda, já mudou muito. Melhorou muito. Mudou muito. Eu acho que principalmente antes, quando eu, em 2003, quando eu comecei a mexer nessa área, quando a gente falava de previdência privada, eles falavam negócio de banheiro, não sei o quê e tal. Até e era uma gozação, era isso aí mesmo. O pessoal gozava, mas depois foi entendendo. E a procura depois dessa pandemia também tem aumentado? Aumentou bastante, foi seguro residencial e seguro de vida. E funeral, né? Funeral também. A previdência privada, ela sempre teve o patamar bom, porque as pessoas entenderam, né? De 80 para cá, entenderam. E não dá para depender também né, gente, porque vai depender de quando você aposentar, você quer continuar tendo o mesmo patamar de vida. E o INSS tem limitação. Pelo contrário, aí que você vai começar a Ele tem teto, né? Acho que é 4 mil, né? O teto? Não, hoje é quase 6. Sim. Mas hoje você ganha 15. Como é que você vai fazer? No decorrer da vida, a gente vai começar a precisar mais de médico. Claro. Porque o nosso corpo é uma máquina. Então, imagina, 80 anos batendo lá o coração, pode acontecer alguma situação. Exatamente. E esses produtos que a gente come aí também, transgênico, não sei o quê, então... Tá uma bagunça, né? Você vê hoje os meninos aí de 10 anos, 14 anos, tudo maior que a gente. Mas meu filho tem 18 e tem 83. Chega às 6 horas da manhã, todo final de semana. Mas isso faz parte, eu entendo. Eu também. Quem nunca? Tem história para contar, né? Não, eu tenho hora que eu fico esperando ele chegar só para escutar as histórias. E ele é online, cara, a todo momento. Tipo, 3 horas da manhã, você pode ligar para ele que ele vai dividir chamada e tudo mais. Mas é porque a gente fez um acordo para não ficar no pé. E isso é uma construção que a gente fez. Falei assim, olha, você vai, mas eu quero que você me fala passo a passo. Aí ele vai me falando, conta tudo. Mas não, de vez em quando nem tudo, né? De vez em quando eu pulo meio fio. Não vai dar aquele passo a passo. Não, mas eu tô dizendo o seguinte, na questão de preocupar, porque é inevitável.
Você, né? Eu já tive 18 anos, você já teve 18 anos, faz muito tempo que você fez 18 anos, né? Mas, né? Mas a gente sabe como é que é, né? Então, assim, gosta de aventura e tal. E a gente que é pai, mãe, o seu tá pequenininho. Quando a gente tiver da idade do meu, você vai ver como é que você vai ficar. Se você não tiver essa toda construção, etapa cara... tem algum tipo de preocupação, algum tipo Demais. de sentimento. A partir de qual idade que você acha que é interessante começar a pagar uma previdência privada? Bom, vou falar a minha. O meu filho, eu fiz a previdência para ele com 11 dias. Com 11 Sério? dias? Porque, É assim, o recurso que você vai acumular no período, É o que ele vai receber lá na frente. você pode guardar bem pouquinho para ele ter a mesma reserva aqui na frente. Então, cada tempo que vai passando, essa reserva vai ter que aumentar para ele ter o mesmo recurso aqui. Entende? E você fala um pouquinho perto de quê? Cada um tem um 50 plano, um reais perfil, né? por mês. Aí, O que pra ele vai que é o fazer mínimo. diferença lá na Não é o que você vai guardar, é o mínimo. Mas aí, às vezes, o mínimo de 50 para você... Fala assim, Léo, é muito pouco, então eu quero guardar mais. Então, é muito... Eu sempre falo, qual Mas, que é o... tá, vamos me dar É o uma ideia. efeito da Me dá bola uma de ideia neve. hoje. Me dá uma ideia hoje de 50 reais. Então, só para eu ter uma ideia, lá na frente, o que é o esperado? Quando é que ele... Assim, como é que é o cálculo? Ele aposenta com o quê? Com 60? A partir de 50. Então, tipo, se ele tem 11 dias, você começou agora, e ele pode se aposentar com 50. 50. E aí... Senão, ele pode fazer... Antes disso, ele pode fazer resgates. Ah, tá. Então, A ele pode fazer o resgate quando você quando? transforma em renda, a partir dos 50 anos, você já pode transformar em renda vitalícia, que é Uhum. uma das Opções. opções. Você pode estipular o tempo, o prazo certo. Quero receber isso em 20 anos. Entendi. Então, tem várias situações. Você pode contratar renda revertível ao cônjuge, beneficiar melhor. Entendi. Mas o ideal, a princípio, é você adquirir, guardar recursos. Aham. Né? Porque o intuito é esse, guardar recursos. Porque quando chegar aos 50 anos, que você vai poder transformar. Então, nisso, caso acontecer, o dinheiro já fica o beneficiário indicado. Ah, tá. Com a pessoa, você ou sua esposa e tal. Isso. Interessante isso, né? E é uma coisa também que você investe que você não perde em tributação ali naquilo, que é... E é revestido também no... Pode ser revestido no imposto de renda, não pode? Pô, ajuda. Mas aí tem dois tipos, o VGBL e o PGBL. Entendi. O PGBL, não. o PGBL, porque o governo dá alguns incentivos, porque a carga tributária é muito grande. É, exato. Então, o governo te dá alguns incentivos para você pagar menos tributos. Uhum. Despesas médicas, faculdade, beneficiário, plano de saúde. E um desses atrativos é o PGBL, que você pode pôr 12% da sua renda bruta anual e jogar como despesa. Em vez desse dinheiro ficar para o governo, fica para você rendendo. Entendi. Legal. Mas aí, voltando à pergunta do Bruno aqui, que você fez com o seu filho com 11 dias. E aí, vamos colocar 50 reais. Quando a gente vai lá, o que é o esperado? Porque aí vai depender muito da situação. Vamos supor que... porque como você pode tirar antes, pode ser que... Porque eu fiz esse investimento na Previdência para a faculdade. Aham. Então, ele pode, quando chegar aos 18 anos, ou 16, né? Porque ele é adiantado, então, com 16, indo tudo bem, ele vai formar com 16 anos. Então, ele pode chegar na faculdade e negociar. Vamos supor que a faculdade vai ficar lá, sei lá, 200 mil. Uhum. E você tendo a reserva, Sim. você tem como negociar de pagar o curso todo. Eu tenho 120. Aham. A faculdade vai aceitar. Sim, claro. Então, você tem como negociar. Você tendo o poder de barganhar. Sim. Né? Ou, se caso melhor ainda, ele passar numa federal, dependendo qual que vai ser a profissão dele, montar o escritório, o consultório, Exato. né? O carro, né? O engraçado é que no primeiro dia de aula, eu passei na federal aqui de Minas, né? Na UFMG. Eu lembro que no primeiro dia de aula, o professor virou pra gente e falou assim, parabéns, vocês acabaram de ganhar um apartamento. Eu achei isso surreal, porque a gente não faz o cálculo daquilo que você está ali. Né? O quanto de dinheiro... Filho é um investimento. Ué. Tinha um professor meu que ele falava que filho é um carnê de prestações eternas. Justamente. Tem um cliente nosso também que falou isso também, é verdade. É verdade. Mas é a melhor coisa da vida, né? Melhor. A gente se torna um ser humano melhor quando você tem filho. Demais. Né? E para você tem... Cara, eu acho que todo dia você deve pensar um negócio novo para você fazer, né, cara? Por você estar envolvido nessa área, um seguro de não sei o que lá, seguro da escova de dente, seguro do não sei o que lá. Você deve ter quantos seguros hoje, cara? Porque muita coisa. Eu imagino muito isso mesmo. Você saber que você pode ser
pode ser benéfico para você de alguma forma, cara, você vai. Tem seguro, por exemplo, de uma agulha a turbina de avião. Tem seguro para navio, de carga. Tem um monte de situação. Tinha engraçado. Porque Você me fez existe lembrar. seguro e co-seguro também, que é o co-seguro são seguradoras que se juntam para, caso acontecer uma pandemia, acontecer alguma coisa mais grave, conseguir bancar. Como assim? Não entendi. O seguro do seguro. Seguro do seguro. É isso aí que acontece muito. Seguro do seguro? Empresas Seguro do que se juntam. A minha empresa, vamos supor, o risco é muito alto. Aí eu faço na minha empresa. Mas quando acontece. Você aciona a outra. É como se fosse. Um apoio, né? A assinatura de cavalheiros, que era no Filho do Bigode antigamente, tem isso ainda. Eu não sabia. Tem. Então, uma seguradora ajuda a outra, porque também para o mundo girar, né? A gente estava falando sobre isso outro dia. O mundo quebra, né? A gente estava falando sobre outro dia, que é o poder que tem a cooperação para um mercado. A gente fala porque a gente tem um projeto, né, do Papo Sinistro, que a gente traz pessoas para a gente poder realmente expandir essa questão de ser melhores empreendedores, né? E a gente tem um projeto que é o do Amassado ao Brilho, que a gente fala sobre o poder mesmo da gente se unir. E a gente sente muito isso na funilaria e pintura, que não tem tanta união assim. Mas as seguradoras, elas têm. Elas são unidas. Sim. Elas se ajudam. Tem alguns segmentos que facilita tudo. A gente se ajudar facilita tudo. Ontem falando sobre isso. E assim, como vocês são empreendedores, empresários, vocês podem também ter a parte social de dar benefícios para os funcionários. Sim. Né? Porque, Deus lhe guarde, acontece do funcionário vir a faltar, a família vai procurar vocês. Exatamente. Então, ter essa parte social. E não é uma coisa tão cara, se for pensar. Né? Não, se você não for avaliar pelo benefício, até para trazer isso, traz até para o profissional também uma segurança de que, poxa, e outra coisa também, visando a parte suas também, que todo bom funcionário é bom você tê-lo para não ir para a concorrência. Claro, então, você dá benefícios para ele para isso. Aí ele vai pensar, não, a Bárbara me dá esse tipo de benefício. Não, a Bruno me dá esse tipo de benefício. Eu não vou, e o salário é o mesmo. Então, às vezes, o salário é o mesmo. Se você der um copo d'água a mais, vai. E a gente sempre pensa isso. Como que você a gente pode ter mais... contemplar aquele bom funcionário. A gente o pode ideal ter segurança. são todos, mas aquele que te dá o feedback melhor, que é o diferencial, que te dá ideias, às vezes, também. Porque, hoje em dia, no Brasil, é muito assim, né? A mão de obra é muito escassa e não é qualificada. Então, se você tem essa pessoa qualificada para estar com você, você tem que investir nela. Exatamente. Tem que puxar ela para o seu lado. Exatamente. Eu acho que isso de todas as áreas, né? Não só para a gente de reparação, que a gente tem sentido isso muito também. Mas eu acho que, e aí focando um pouquinho nisso que a gente está falando também, a gente está tendo uma dificuldade de relacionamento com as pessoas. Eu vejo que, ultimamente, para cá está complexo. Eu falo assim, a pandemia veio para mostrar muita situação. Quem é bom ficou melhor, mas também quem não é, piorou. Mas só que tem muito mais gente boa. Sim. A gente fala muito isso. Bem, então, quando a gente encontra essas pessoas, a gente acaba criando vínculo com elas, isso que é o bom da vida, né? E aí, a minha pergunta você tem sentido que o seu trabalho tem ficado mais fácil ou mais difícil? Bom, depende da área. Tem momentos que Tipo, lanternagem de pintura tá complicado, né? Lanternagem de pintura, você mexer com gente lanternagem tem dois clientes ali que é complicado. Porque tem alguns segmentos que é perfil. O pedreiro, né? O pessoal mais da massa, mais população, assim. Porque, vamos supor, o pedreiro que é bom, aliás, o pedreiro que é excelente, ele está trabalhando em alguma multinacional. O pedreiro que é mais ou menos, ele está ganhando muito dinheiro. O pedreiro que é meia boca, está ganhando dinheiro. Também. Não fica sem trabalho. Não fica. É verdade. Né? Então, tem alguns... Estou dando um exemplo, lógico que pedreiro... Não, eu acho que a mão de obra... Lógico. Eu acho que a mão de obra, a gente está comentando isso também. Dou exemplo que vocês falam, eu lembrei do pedreiro, porque sempre tem essa... Tem uma linha que eles seguem, né? Sim. A gente está falando sobre isso. Então, o perfil é muito parecido. Que, assim, mesmo as pessoas que não são boas de trabalho, que não são profissionais mesmo, Sim. e que também não têm bom... Como é que eu vou dizer? Porque o bom, você não tem ele mais. Não Ele está tem. trabalhando para alguém, uma multinacional, alguma situação assim.
A gente fala que hoje até a mão de obra ela se torna algo tão complexo, Por né? isso que as seguradoras elas entraram nesse ramo de seguro residencial. Uhum. Porque o que está nesse segmento ganha dinheiro é o marido de aluguel. Marido de Então, aluguel. se você faz parcerias, terceiriza essas parcerias com os especializados para poder um Sim. ajudar o outro. Eu acho que tem uma questão também de, por exemplo, você tem ali uma empresa que está dando uma chancela ali de segurança, né? Então, vamos colocar. Você não está colocando qualquer pessoa na sua casa. Imagina você vai ir para uma cidade que você desconhece. Você precisa de fazer um trabalho elétrico na sua casa. Quando você contrata alguém de uma seguradora, automaticamente, qualquer coisa que aconteça, ela é a Tem corresponsável. muita empresa ali por trás. Exatamente, ela é corresponsável. Sim. E até coisa que a gente não pensa. Olha só, se você contrata um profissional que não tem ali atrelado isso, e o próprio profissional sofre um acidente, você é responsável por aquele profissional. Sim. Olha que coisa tem a louca. responsabilidade civil dentro do seguro residencial. Que, vamos supor, você tem a sua empregada lá, a sua babá, uma Sim. situação, que ela está fazendo a faxina na sua casa lá, e você mora num apartamento, 10º andar, você põe um vasinho em cima da janela ali, e ela vai esbarrar, cai em cima de alguém, cai em cima do carro. Sim. Então, por ser sua funcionária, a responsabilidade sua. civil é sua. Então, você arca com isso. Então, tem essa cobertura no seguro residencial. Ou até se a sua funcionária também sofreu um acidente. Também. E hoje, e como que você está lidando com esse mercado que seguro de carro está ficando cada vez mais caro? Não é que Cara, está ficando mais caro, é porque tudo depende da demanda do mercado. Com a pandemia, as montadoras não Avalanche mesmo. não tinha matéria-prima. Uhum. Aí vem o efeito cascata. A peça fica mais cara. Insumos. Hoje, o carro que você comprou aí há 5 anos atrás, ele vale mais hoje. Lógico que do ano passado para cá já mudou. E a tendência é voltar ao normal dos seguros diminuírem. Diminuírem agora? É isso que a sua previsão? Sim, do ano passado para cá já mudou muito. Porque, assim, nos últimos... Vamos falar... E é engraçado, cara, não é o que eu tenho escutado. Vindo de você, aceito perfeitamente que você é um profissional porque está acontecendo. Não tem um porquê de... Mas eu tenho escutado bem que seguro de carro tem aumentado. Tem aumentado porque a gente vai falar dos últimos 3 anos. Porque como não tinha peças... Vamos supor, o carro... Sim, foi uma... O carro novo não se vendia. A falta do Então, chip, valorizou o carro usado. Mas aí me veio uma pergunta. Não sei se você vai saber me responder. Quando você tem ali, tem o Bradesco, né? Que ele tem diversas áreas ali de seguros. Então, a gente tem, por exemplo, na época da pandemia, que você teve mais mortes por Covid e mais também prêmios, né? Que foi passado para aquela pessoa. Pode interferir, por exemplo, na área de seguros pessoais, interferir na parte de automóveis? Vou refazer minha pergunta. O prejuízo calculado dentro de um setor de um sinistro pode obrigar outros setores a... É segmento. Segmento, né? Seguro de automóvel é uma coisa, seguro residencial, seguro de vida. E cada um tem a sua unidade tem a sua reserva. A reserva, para poder bancar. Uma coisa não tem atrelada à outra. Igual assim, aconteceu também na pandemia de não ter cirurgias eletivas. Uhum. A mulher não estava fazendo a mamografia, o homem não estava fazendo o exame de próstata. E de lá para cá, a demanda está muito grande. Então, aumentou o percentual no plano de saúde. Entendi. Os planos de saúde encareceram. Por causa das pessoas que não estavam fazendo esse trabalho no período de pandemia. No hospital, só ia no hospital quando você estava muito ruim. Então, mas quando a pessoa está fazendo... Desculpa te cortar. Quando você estava fazendo, vamos supor, um tratamento de câncer, a pessoa não ia. É verdade. Como é que estava? O hospital estava cheio, Você não podia entrar. Ou ficava com medo. Mas também não baixou, né? Nessa época o seguro, né? Mas não aumentou. Entendi. Não aumentou. Dependendo do plano de saúde, dependendo do seguro-saúde, estabilizou. E aqueles que não conseguiram, teve como negociar. Entendi. Sempre vai ter a parte social da seguradora. Sempre tem. Eu acho que tem questão de nome também, Bruno. Porque tem algumas ali que são super confiáveis e tem uma história, né? Por exemplo, Bradesco tem uma história, né? Gigantesca. Você tá ganhando alguma... Não, cara, mas é porque... Se a gente for pensar até no nosso tipo de trabalho, a gente tem ali um ranking de umas 5 seguradoras que dá para trabalhar. Não, sim.
Tem outras ali que já não dá. Eu vou te falar nem de 5, eu tô falando de 3 principais. Eu não posso falar porque senão dá processo. Então, você vai ficar curioso. Mas tem 3 mas ali... é incrível, né? Ela tá falando de 3 dentro de um mercado que deve ter 30. 50 aí, vamos dizer. Ah, tem mais. Tem, Que é nível Tem mais, não é só nível Brasil. Bra- Tem seguradores que são mundiais. Sim. Pois é. Então, Tem você tem seguradores ali... aí que tem 300 anos. Tem a da Titanic aí. Ué. A seguradora mais antiga, eu acho que tem 300 anos. Seguradora mais antiga tem 300 anos? Que É de isso? onde? Esqueci qual que é agora. Mas é famosa, conhecida nossa aqui. Por exemplo, a Sul América tem 120 anos. A Sul América tem 120 anos? É. Olha pra você ver, eu não sabia disso. Cara, e a É igual outro potência- dia eu peguei o rótulo daquela cerveja, a Spaten, e peguei aquela da Você tá vendo? Stella O aço da baba, Artois. tudo é voltado a boteco, Ah, gente, cachaça, ó, tá, cerveja. já passou das 6 horas, entendeu? Posso falar? Então, a Stella Artois, ela é de 1393, cara. Ela é mais antiga do que o descobrimento do Brasil. Olha que louco. Cara. E é uma cerveja, bicho. Agora, você imagina o que era a pessoa trabalhar com seguros há 120 anos E atrás. assim, na época que fazia bebida destilada também, e a cerveja, era muito em mosteiro, né? Os frades, né? Ué. Que tinha essas alquimias aí para poder fazer. Louco É demais, né? muito cara? legal. Acho que a baba é um deles. Às vezes em vidas passadas, né? Foi. Porque Quem sabe, né? Uma apreciadora. Quem sabe, é boa. Com ou sem moderação. Com ou sem moderação. Não pode, é sinistro, né? Então não pode. Mas falando, eu acho legal como é que funciona a dinâmica, porque cada país ele tem uma forma diferente. Então, a seguradora se adequa à legislação. Sim. Tem umas que são mais abertas, outras mais fechadas. Então, eu estava conversando com um cara, que é o pintor de carros da América, que ele estava falando que o processo securitário das seguradoras nos Estados Unidos, que é onde ele trabalha, é totalmente diferente do Brasil. Lá, você não tem aquelas que são credenciadas. O cliente vai lá, tem um orçamento, ele é aprovado, e ele pode fazer onde ele quiser. Aqui você já tem essas questões de credenciamento, de que não pode ser aprovado em outro, sabe? Então, hoje em dia, cada país ele tem uma o pessoal peculiaridade. da rede, que é o meu caso, que é Aham. isso específico Bradesco, e tem o pessoal que é de mercado, que aí mexe com todas as seguradoras. Sim, sim. Então, é interessante, né? Como é que funciona de dinâmica para dinâmica. E o Bradesco é o único que tem essa parte da seguradora, né? Dentro das agências. Como assim? Eu, igual no meu caso, eu tenho uma corretora de seguros, Aham. né? E presto serviço para o Bradesco. Sim. Corretor de seguros, só quem tem do Bradesco, né? Aham. É só o próprio Bradesco. E é legal que dá uma proximidade maior também, né? É uma proximidade maior. Isso é bom para o cliente. Léo, quem quer te procurar, te achar, como que é? Fala aí pra gente, rede social, Bom, tem o Instagram. Consultoria. consultoria, porque realmente, cara, o cara tá lá Precisa, Léo. Tá lá precisa. em Vila Velha, vamos lá. Eu tenho cliente no mundo inteiro. Legal, né? legal. O Instagram é Leonardo Prime 19, consultoria. Leonardo Prime 19, consultoria. Léo Prime, consultoria. Léo Prime, Pois é, consultoria. pessoal. Ó, Peraí, vai ter que cortar. É Léo Prime 19, consultoria. Léo Prime 19 Consultoria. De Isso. qualquer forma, a gente vai deixar aqui também na descrição. Isso. Né? Se não for esse aí, não tem problema, que a gente acha lá o certinho e coloca O também. importante é você E- procurar a orientação. O e-mail leonardoprime@yahoo.com.br e o celular 31 99957 9151. Mas Pois vou é. ganhar algum... Claro. Não, vamos listar, mentira. assim que desligar Claro, o... vai ter a cerveja, Isso é né? brincadeira, Léo. Isso é Eu sei, eu gratidão. sei. É gratidão Vai porque ter que ter esses contratos, porque a vida é isso, né? Não, a gente faz questão porque... é um trabalho sério, pessoal. Ó, a gente só traz pessoas aqui no Papo Sinistro, pessoas que nos ajudaram. Exatamente. E que agregaram na nossa vida. Senão não faz sentido o projeto Papo Sinistro. Aí não tem sentido nenhum. Uhum. Então, todas as pessoas que vieram aqui e que ainda vão vir, né, Que Laura? ainda vão vir. Que ainda vão vir, são pessoas que agregam no dia a dia nosso. Eu Com agradeço ideias, aí. com... Então, você também. Realmente, você já nos ajudou muito. Então, é um prazer pra gente ter É um você prazer aqui. todo meu, né? A amizade que a gente, apesar de não ter tanto tempo assim, A correria, Não, né, a Léo? afinidade, né? E a confiança que vocês tiveram também, eu agradeço muito. E a gente tem certeza que o Léo também vai te ajudar a trazer mais segurança para o seu negócio.
Então, esse foi mais um Papo Sinistro. Obrigada por terem ficado Gostou, com a gente Léo? até agora. Muito bom. Foi legal, né, Massa, Léo? Primeira vez foi bem legal. Foi bem legal. Teremos mais vezes, né? É. Então é isso, pessoal. Se Obrigada. precisar, pode chamar que... Vamos Tamo sim. junto. Vamos escolher temas específicos. Eu acho que é Isso. legal, né? A gente falar sobre temas E também, específicos. quem quiser saber mais Uhum. sobre esse assunto ou outros assuntos também, pode mandar aqui as Aprofundar mensagens aqui embaixo. mais, né? Manda aqui embaixo que nós vamos responder e nos À ajuda né, disposição. no que for necessário. A gente tá aqui para ajudar também, né? É isso Isso aí, aí. a equipe do bem, né? É isso aí. Exatamente. Obrigado, galera. Obrigada, Valeu. pessoal. Até o próximo Papo Sinistro. Obrigado. Valeu, Léo. Tchau, tchau. Obrigado.